Oi pessoal, já estou aqui para nossa live Plenas. Estou muito emocionada porque o bate-papo hoje é com ela, uma mulher tão inspiradora, uma mulher que na minha vida marcou um antes e depois que eu a conheci. E eu sei que não somente marcou a minha vida, a minha história, mas a história de milhares e milhares de mulheres, porque foi quando eu tive um encontro com ela e fui impactada, transformada como mulher, como esposa, no meu papel na família, como mãe. E toda a sabedoria, todo o exemplo, toda a referência que ela se tornou para mim, me encorajou a iniciar o Congresso Mulheres Diante do Trono em 2010. Em 2020, nós estamos comemorando 10 anos de Mulheres Diante do Trono. E por isso eu digo que esse ministério e milhares e milhares e milhares de mulheres tocadas pelo Diante do Trono não seria possível sem a vida dela. Já sabem de quem eu estou falando, não é? Hoje eu vou bater um papo com Dev Tairas. E há poucas horas atrás a gente já estava se falando pelo telefone, atualizando as nossas conversas, as nossas vidas. A gente estava até se maquiando juntas pelo FaceTime. Enquanto a gente se maquiava, se preparava, a gente ia se falando. E a minha emoção foi muito grande de relembrar alguns momentos cruciais em que ela fez parte de decisões importantes, de mudança de comportamento, e por isso eu vou chamá-la agora. Fique aí comigo, hein? E por que também você já não manda o aviãozinho para algumas amigas, para todo mundo para assistir a nossa live? Não fiquem de fora, tem que participar e ouvir essa grande mulher de Deus. Hi, Olá! Oi, Jenny! Ana, mulheres! Hi! Oi, Késia! Que bom que você tá Olá! aí! Meu privilégio. Estou aqui para servir. Amém! Gente, a nossa live é mais que especial porque, olha só, porção dobrada. A gente tem a Dev e a Késia, que é uma pastora, uma mulher de Deus linda, que é referência e que vai traduzir para a Dev aqui para gente. Obrigada, Késia! Yes! Eu que agradeço, Ana. Te amo. Hey, Dev, nós estávamos falando que o tema do nosso congresso esse ano é plenitude. Yes! E quando eu estava marcando a live com você, eu pensei, a Deb bem que podia falar para nós sobre ser plena, envelhecer plena. Well, Porque todas nós que somos mulheres mais jovens, olhamos para você e a gente se inspira, a gente fica empolgada. A gente pensa assim, eu quero crescer, amadurecer, envelhecer como a Deb. Quero ficar assim, plena como ela. Se você pudesse falar um pouquinho para nós, o que é que tem sido, ao longo da sua vida, um segredo? Você passou pelos 30, pelos 40, pelos 50 anos de idade, pelos seus 60, né? Você agora está com... I am 73. Eu tenho 73 anos. Você pode nos dizer o que é que você aprendeu sobre envelhecer plena? I think the most important thing in our personal life Eu acho que a coisa mais importante na nossa vida pessoal is do not compare yourself to others. é não comparar você com outras. It's so easy for us to look at someone else and want to be like them, É muito fácil olhar para uma outra pessoa e querer ser como ela, not understanding that our seasons in life are very different. não entendendo que as nossas estações na vida são muito diferentes. And I think understanding your season in life
is the most important. Eu acho que entender a sua estação, a estação que você está durante a sua vida é a coisa mais importante. That's why comparison is destructive. Então, essa é a razão por que a comparação é tão destrutiva. For example, Por exemplo, when I'm young, I have my children at home. então quando eu era mais jovem, eu tinha minhas crianças em casa. Maybe I am in charge of a ministry, or maybe I'm working. I did both. Então, às vezes eu estava ali trabalhando no ministério ou em casa, trabalhando fora também. Eu fiz tudo isso. My husband was a pastor. Meu marido é um pastor. So if somebody preaches about intimacy with God or having a personal devotion, Então, por exemplo, alguém poderia pregar sobre intimidade com Deus ou ter uma devoção pessoal. my personal devotion in that season is going to look very different than my personal devotion now. Então, a minha devoção pessoal, meus momentos devocionais naquela época eram bem diferentes do que agora, nessa idade. Because of the different seasons in our life. Por causa dessas estações diferentes na nossa vida. So our challenge is to remain full in the season that we are in. Então, o nosso desafio é estar em plenitude na estação que nós estamos vivendo agora. I also think it's important not to over spiritualize things. Eu acho que também é importante não espiritualizar tudo. Because when we're younger, what we are doing with our family is spiritual. Então, porque quando nós somos mais jovens, o que nós estamos fazendo, cuidando ali da família, tudo isso é espiritual. So establishing love and peace in my home Então, estabelecer o amor e a paz no meu lar, is actually like a worship to God então, na verdade, é como uma adoração a Deus. because I'm being obedient. Porque eu estou sendo obediente fazendo isso. It's the same when I treat my husband with kindness É a mesma coisa quando eu trato meu esposo com bondade, com gentileza. and when I'm grateful to him. Quando eu sou grata a ele, It's like saying thank you to God. é como dizer obrigada, Deus. So we're not separating the natural from the spiritual. Então a gente não separa o natural do espiritual. So the fullness of Christ within us Então a plenitude de Cristo em nós begins overflowing in everything that we do. começa a fluir em tudo que nós fazemos. Amém! Que resposta tremenda! Maravilha! Eu estava pensando sobre o nosso tema, inclusive ontem eu gravei a minha palavra para as mulheres, também a minha palavra para o Moças Diante do Trono. Gravei o período de louvor que eu vou, estar liderando, cantando. Foi muito especial a nossa gravação. E eu falei, as mulheres que participarem do congresso vão ouvir isso, que eu acredito que nós não temos uma lista de prioridades, tipo, primeiro Deus, depois a família, depois igreja, ministério, depois trabalho, depois o lazer. Às vezes, quando a gente olha assim, com uma ordem de prioridade, a gente se sente tão cobrada, né? Isso é prioridade, eu não estou investindo nisso. Mas o que você falou vem bem dentro, assim, da mesma visão que eu recebi do Senhor. Que se Jesus está no centro e dele emana vida para todas as áreas da nossa vida, como num ciclo. Absolutely. E ele é a nossa plenitude, ele que nos preenche, ele que nos supre, aonde nós precisamos de graça, aonde nós precisamos de ser cobertas nas nossas imperfeições. Dele vem essa plenitude, como está escrito em João 1,16. Temos dele recebido plenitude, graça sobre graça. Ele nos supre na nossa fraqueza, não é? Então, a gente não deixa de ser filha quando nós também somos esposa. Agora temos a ênfase no lar, nosso próprio lar, no nosso casamento. A gente não deixa de ser uma parte da igreja quando a gente é mãe de filhinhos pequenos e às vezes não podemos mais dedicar tanto tempo para aquele ministério que a gente era tão ativa quando a gente era solteira ou quando a gente não tinha filhos. E eu acho que essa plenitude em todas as áreas, entendendo cada estação, entendendo qual é a perspectiva do Senhor, o que Ele quer de nós a cada tempo,
para onde que ele está emanando vida naquele tempo, tira muito peso da gente. A gente não fica se cobrando, porque eu aprendi com você, Deb. Nós podemos fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. That's right. Tá certinho. Absolutely. Muito certo, é isso aí. Quero te perguntar uma coisa. Você já gravou sua pregação? Eu sei a sua resposta, mas você já gravou sua pregação para o congresso? Yes, I recorded it last night. Sim, eu gravei ontem também. Kézia, você que traduziu, lindona? Yes! Yes. And she was so good. Oh. Tenho certeza que ela foi muito boa, porque emana vida do testemunho da Kézia. Kézia, eu vou te fazer uma pergunta. Deb, I'll ask something to Kézia now. And she asked me a question. Yeah. Okay, good. Kézia, como que tá sendo para você trabalhar, ser assistente da Deb? Porque eu tô vendo as redes sociais da Deb deram um up desde que você assumiu. Você tá fazendo coisas tão fenomenais, ajudando a gente pelo Instagram da Deb, pelo Face da Deb, ter mais acesso a esse conteúdo de sabedoria. Como que tá sendo? Sério? Bom, é a primeira vez que eu tô tendo esse feedback, né, de você, e eu tô aqui emocionada. Eu tô amando os vídeos, os temas, Bom, tá? bom. Deve Sabe, ser muito pra especial, mim- né, para você. É muito especial, né? Ela representa muito na minha vida, né? Do jeito que você falou, eu sou uma antes dela e outra depois da Deb, né? E eu vejo assim que ela veio para me amadurecer, né? Eu era muito menina, eu não sabia o quão infantil que eu era no modo de pensar, no modo de agir, achando que eu estava às vezes muito certinha, muito submissa. E eu fui percebendo que eu tinha muito para crescer, né? E agora, nesse tempo, realmente foi uma surpresa de Deus estar com ela, porque não foi uma coisa planejada. Nós estamos próximas aqui há 3 anos e foi algo que Deus preparou esse tempo. É um tempo que eu precisava e ela também precisava de alguém, e eu acho que Deus uniu. Poxa, E quando- com certeza. E ela, para ela também, com certeza, é uma alegria ter alguém ao lado que é uma discípula, que tem um amor tão grande porque sabe o poder da sabedoria que ela ensina, porque você foi transformada por isso, né? Agora, uma coisa linda que Deus fez para eu entender que era uma vontade dele estar assessorando, porque assim, eu não me senti capaz quando ela me chamou, sério, né? Ah, mas ela sempre vê mais em nós do que a gente vê em nós mesmos. Né? Não me Tipo senti Deus, capaz. Sempre vê o melhor em nós, né? Então eu falei, Absolutely. Senhor, será que eu posso? Aí Deus me deu uma palavra, que é ali em Samuel com o profeta Eli. Samuel era ali um menino, né, que sabia tudo sobre igreja, cresceu na casa do Senhor, mas ele não sabia muito ainda discernir a voz de Deus, né? E o profeta Eli foi uma pessoa ali decisiva na vida dele, que fez ele entender a voz de Deus. E quando Deus me deu essa palavra, meu coração, assim, sabe, acelerou de um modo que eu entendi. Apesar de eu estar, assim, com receio, com medo, às vezes, de assumir, o Espírito Santo falava, vai, né? E olha que Aceita. você sabe que Samuel se tornou, né, não apenas servindo Eli, mas se tornou cabeça ali em Israel. E eu creio que nós, mulheres mais jovens, que temos a oportunidade de ouvir os ensinamentos da Deb, nós vamos continuar, pegar o bastão e prosseguir o que ela tem nos ensinado. Sim. Então, Só terminar. Eu ouço às vezes de muitas pessoas falando assim, esse tipo de ensinamento, cuidar da casa, cuidar da família, eu não quero saber disso. Isso aí eu já sei, colocar a mesa. Aí eu falo, olha, você não entendeu aí dos ensinamentos da Deb, você não parou para realmente entender, porque é tudo que a gente precisa, como mulher, como esposa, porque é muito profundo, né? Vai muito mais do que pôr uma mesa, do que
né, ser submissa. Não, é muito mais. Yes. Então, Eu Quero é isso. encorajar quem está nos assistindo a seguir o Instagram, Facebook da Dev, a buscar os livros. Ela tem vários livros editados em português. E também a assistir, por exemplo, no YouTube do Diante do Trono, nós temos várias pregações da Dev desde o primeiro Congresso Mulheres Diante do Trono. E você vai poder mergulhar nessas águas profundas, coisas tão simples, mas tão preciosas que vão com certeza transformar a sua vida. E assim, meninas, vocês já reativam, né? Já pegam novamente aí o ritmo para o nosso congresso, que vai ser online esse ano. Você já pode fazer a sua inscrição no nosso site ou no meu Insta, está o link na minha bio. Dev, Yes. nós estávamos falando agora sobre ensinar as mulheres mais novas. Você acredita que uma das coisas, à medida que você foi envelhecendo, que trouxe assim um sentido de propósito e talvez todas as mulheres de Deus ao envelhecer deveriam buscar é ensinar as mulheres mais novas? Porque é isso que está escrito lá no livro de Tito, no capítulo 2, né? Que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. I actually think every generation should be willing to teach the generation just under them. Eu, na verdade, acredito que qualquer geração, ela deveria estar disposta a ensinar a geração após ela. So the 20-year-olds should be teaching the 12-year-olds. Então, aqueles de 20 anos deveriam ensinar aquelas que têm 12. The 35-year-olds should be teaching the 20s. As de 35 poderiam ensinar as de 20. A generation is about 15 to 20 years. Uma geração é por volta de 15 a 20 anos. So the 40-year-olds should be teaching the 20s. Então, as de 40 poderiam estar ensinando as de 20. I was just over 60 when I came to you, Ana, in Brazil. Eu era, assim, há um pouco mais de 60 anos quando eu fui ao Brasil, Ana. And it's fascinating for me to see what has happened. Então, é fascinante olhar o que aconteceu. Because your children were just babies. Porque as suas crianças eram simplesmente bebês. Kezia's 17-year-old was only 7. A filha da Kézia, que tem 17, ela tinha apenas 7. And to see what has happened in their lives. E ver o que tem acontecido na vida deles. Because the mother aligned herself with biblical truth about the home. Porque as mães se alinharam com a verdade, os princípios bíblicos dentro do lar. You were a godly woman. Pensar no benefício You were a godly que os woman. filhos têm por causa disso. Yeah. Kezia was godly and you were godly. Você era uma mulher de Deus, Kézia também. But your children would not be godly if you had not prioritized your home. Mas os filhos não seriam crianças ali de Deus, não estariam nesse mover se vocês não tivessem priorizado o lar. In fact, the pressures of traditional ministry are very destructive E, na verdade, a pressão dos ministérios tradicionais são muito to destrutivos relationships and to the family. para os relacionamentos e para a família. And so I'm so proud of you Então, eu sou assim muito orgulhosa de você and the multitudes of women. e das multidões de mulheres. And we see the fruitfulness of their children now. E a gente vê os frutos agora disso tudo. The 20-year-olds are now 30-year-olds. They're mothers, they're married. As que tinham 20 têm agora 30, então já estão casadas e têm crianças. And it's so exciting to watch. E é muito empolgante ver isso tudo. And there's nothing more fulfilling. E não tem nada que me traz mais contentamento, Talk about- realização. Talk about fullness. Falar sobre plenitude. Is when you invest yourself into the life of someone else, Quando você investe a sua vida na vida de outra pessoa, when you make a sacrifice of your time, quando você sacrifica o seu tempo, your energy, sua energia, and you include them in your life, e você os inclui na sua vida, yes, they're transformed,
Sim, eles são transformados but you are fulfilled. e você tem contentamento. That's where fullness comes from. Então é da onde a plenitude vem. Is when I give myself É away, quando eu me rendo, me dou. the Holy Spirit continues to pour into me. Então o Espírito Santo continuamente se derrama sobre mim. It's a principle. É um princípio. When we live self-centered, Quando a gente vive no egocentrismo, when we live selfishly, quando a gente vive egoisticamente, it's empty. a gente fica vazio, na There is no verdade. fullness Não tem plenitude in selfish living. numa vida egoísta. But when I live surrendered, Mas quando eu me rendo sacrificial, com and sacrifícios unselfish, e não egoísmo, we are so fulfilled. a gente se sente assim muito And cheio, this is muito something pleno. that happens daily, weekly, monthly, E é uma yearly. coisa que acontece semanalmente, mensalmente, anualmente. It's a lifestyle. É um estilo de vida. É verdade. É, Deb, e como que você pode nos dizer que foi transicionar pelas fases da vida? Por exemplo, recém-casada, aí depois vem a maternidade, daí os meninos começaram a crescer, daí a pouco eles já estavam começando suas próprias vidas. Depois você e o Larry tiveram que aprender a ficar com o ninho vazio. Agora vocês têm netos, bisnetos, né? Como que foi passar por tudo isso? Eu, por exemplo, eu tenho uma lentidão, eu sou meio devagar para ajustar com mudanças. Você olhando para trás, como que você lidou com tantas mudanças? Foi tranquilo para você? O que você poderia nos dizer? Porque envelhecer com plenitude tem a ver com adaptar as mudanças, né? Absolutely. Sim, com certeza. Life always has challenges and difficulties. A vida sempre tem desafios e dificuldades. When they come, I call it life. Quando eles vêm, eu simplesmente falo, é a vida. God never promised that everything would be peaceful and loving and perfect. Deus nunca prometeu que tudo seria assim com paz e com amor. But He did promise that we could choose life in the middle of the circumstance. Mas Ele prometeu que nós poderíamos escolher a vida no meio de qualquer circunstância. So the most important thing Então a coisa mais is importante when you're young é quando você é jovem and when you marry, e quando você se casa, is to build a marriage-centered family. é construir uma família onde o casamento seja o centro. So when the babies are born, Então quando os bebês nascem, it naturally takes a lot more of your time. Vai tomar muito do seu tempo, com But you, certeza. but you can't neglect your husband. Mas você não pode negligenciar o seu marido. If a woman becomes child-centered in the home, Se a família coloca os bebês como centro do lar, when the children grow up and don't need her, quando as crianças crescem e não mais precisam da mãe, she's going to feel empty and lost, ela vai se sentir vazia e perdida. even though she has a husband who loves her, Mesmo que ela tenha um marido que a ame. because she didn't make him or the marriage the centerpiece. Porque ela não fez ele ou o marido o centro de tudo. Remember, your children are an assignment only for a season in life. Lembre-se que seus filhos, eles são um desígnio ali de Deus só por uma estação na sua vida. But marriage is a covenant that is forever. Mas o casamento é uma aliança que é para sempre. So always invest in your marriage. Então sempre invista no seu casamento. And when the seasons E change, quando as estações mudarem, you have security você tem segurança to change with the seasons together. para mudar junto com as estações. It's very natural when children are young for husbands and wives to not have as much time together. É muito natural quando as crianças são pequenas, o marido e a mulher não terem tanto tempo juntos. So you have to schedule it.
Então você tem que fazer assim uma agenda para isso, para estar com because seu you're going marido. to prioritize the marriage. Porque você tem que priorizar o casamento. And then when the children are older and they leave home, Então, quando as crianças crescem, eles deixam a casa, I call it refeathering the nest. eu chamo isso de Colocar as novas penas no ninho. Yes. Preparar de novo. Yeah, ok. Novinho. So you have to bring in new things into your relationship Você tem que trazer coisas novas ali no seu relacionamento and build a new way e construir uma nova to maneira keep your romance alive, de manter o romance vivo, to have laughter and fun, de ter risada e diversão, because now it's only the two of you. porque agora são só vocês dois de novo. You don't have the children to kind of cover up Você não tem as crianças ali para tipo preencher e tomar o maybe tempo. what you have neglected. Ou talvez o que você So negligenciou. it's a new investment, Então é um novo investimento. and you really get the payoff if you make the investment. E realmente vai valer a pena se você tiver feito esse So investimento. Larry is 78 and I'm 73. Então o Larry tem agora 78 e eu tenho 73. And we are living life to its fullness. E nós estamos vivendo a vida em plenitude. And we work hard every A day. gente trabalha muito todos os dias. We work together. Nós trabalhamos We juntos. serve each other. Nós servimos um ao outro. But we also give each other freedom. Mas a gente dá um ao outro liberdade. And so I am very fulfilled. Então eu sou assim bem realizada. And he is very E fulfilled. ele também. And then we are fulfilled together. Então nós somos plenos juntos. And this is a healthy relationship. E esse é um relacionamento saudável. E o que você diria, por exemplo, para mulheres que viveram a infelicidade de um casamento desfeito? Uma mulher que se teve que divorciar, talvez não somente por falhas da falta de sabedoria dela. O que você diria, por exemplo, uma mulher piedosa, uma mulher de Deus, mas que foi deixada pelo marido? Existem tantas mulheres com suas histórias e elas estão envelhecendo e como elas podem ser plenas mesmo com um trauma tão grande na vida delas? O que você diria? I think, well, this is the whole purpose of Christ in our life. Bem, esse é o propósito de Cristo, de Deus na nossa vida. I think the most important thing is to live in forgiveness Eu acho que a coisa mais importante é viver em perdão and to keep yourself free from offense. e manter você mesmo livre de ofensas. If you do this, Se você fizer isso, then Christ can totally give you a new purpose. então Deus pode totalmente te dar um novo propósito. But if you carry bitterness and blame Mas se você carregar amargura e culpa and e unforgiveness falta de perdão, because you think someone else ruined your life, porque você acha que alguém arruinou a sua vida, it will be impossible for you to totally receive what Jesus has for you. vai ser impossível para você totalmente receber o que Jesus tem para você. Because Jesus himself said, Porque Jesus mesmo falou, if you do not forgive others, se você não perdoar outros, then I cannot forgive you. eu também não vou te perdoar. It's that he chooses not to. He chooses not to forgive you Ele escolhe não te perdoar if you don't forgive someone else. se você não perdoa outra pessoa. So here's what I believe. Então aqui é o que eu acredito. As a Christian, Como cristã, why do I carry weight of guilt of sin when I have repented? por que eu carrego o peso do pecado se eu arrependi? And I don't feel free. E eu não me sinto livre. The reason is because you haven't forgiven. A razão porque você se sente assim como cristã é porque realmente você não perdoa. And you will always feel the oppression of sin in your E life, você está sempre sentindo a opressão do pecado na sua vida, which prevents fullness,
O que evita a plenitude, impede a You plenitude. live in shame Você vive em vergonha and emptiness. e vazio. But it's because Jesus is waiting for you to release them so he can release you. Mas é porque Jesus está esperando que você libere essas pessoas e aí ele vai também te libertar. So my recommendation, Então, a minha recomendação, there is no condemnation in Christ, não há condenação para os que estão em Cristo. ever. Nunca. There's no sin that can be committed Não tem pecado que não possa ser perdoado, that he won't forgive. que ele não vai perdoar. And when he forgives, he never condemns you. E se ele te perdoar, ele nunca vai te Now, what condenar this por does isso. is it cleanses our vessel. Então, o que acontece é que isso nos limpa. Now my vessel can be filled, Limpa o vaso, então agora eu posso ser cheio. but you'll never have the fullness Mas você nunca vai ter a plenitude of love, de amor, the fullness a of the plenitude Spirit, do Espírito if you Santo. try to combine that with bitterness. Se você tentar associar isso com a amargura, It creates muddy water, então isso vai criar aquela água suja. and you'll never totally live in the promises of God. E você nunca pode viver totalmente a promessa do Senhor. So for me, the most important thing in my life Então, para mim, a coisa mais importante na is minha to vida keep my heart free from bitterness é deixar o meu coração livre da amargura and refuse to be offended. e me recusar a ficar ofendida. There will always be people who will hurt you on purpose. E sempre vai ter pessoas que vai te machucar de propósito. My mother always says, Minha mãe sempre diz. and I have adapted this in my own life. E eu adaptei isso para minha vida. There are two things that you cannot make me do. Tem duas coisas que você não pode fazer com que eu faça. You cannot make me get angry, Você não pode me fazer ficar irado and you cannot make me stop loving you. e você não pode me fazer parar de te amar. And I think if we adopt this in our own character, Eu acho que se a gente adotar isso para o nosso próprio you caráter, will live in fullness. você vai conseguir viver em plenitude. Você acha que envelhecer plena tem a ver com essa escolha todos os dias? Tipo, você acorda de manhã e já decide, eu vou viver feliz hoje, não importa o que estiver acontecendo. Como é que é a Deb a cada dia Não. que acorda de manhã? I think we can learn this, Anna, when we're young, and hopefully I can teach younger women to learn this early. Eu acho que a gente pode aprender isso quando a gente é jovem e eu espero que eu possa ensinar mulheres mais jovens a aprender isso agora. So how is Debbie every morning? Então, como que é a Deb quando ela acorda de I manhã? wake up saying, this is the day the Lord has made. Eu acordo dizendo, este é o dia que o Senhor fez. I will rejoice. Eu vou me regozijar, So me I make alegrar. the decision, no matter what happens that day, Então, eu faço a decisão, não importa o que aconteça naquele dia. we are making some big changes in our life right now. A gente, na verdade, está fazendo muitas mudanças na nossa vida nesse momento. And recently we got an estimate on a repair for our home. E recentemente a gente teve uma estimativa para o reparo da nossa casa. And it was many thousands of dollars. E eram muitos milhares de dólares. And it was a big shock to us. We didn't have the money. E foi assim um choque para a gente não tinha esse But I dinheiro. already said that morning, Mas eu disse aquela manhã, I will rejoice. eu vou me alegrar. So whatever comes during the day, Então, o que vier para você naquele dia, God is sovereign. Deus é soberano, He will lead you and guide you. Ele vai te guiar e te And direcionar. you may think things are not fair. Talvez você pense que as coisas não estão justas. Somebody else has offended you, has been not nice. Às vezes alguém te ofendeu e não foi nada bom. You've already decided, Você já decidiu, I will rejoice. eu vou me alegrar. In other words, you will trust God's sovereignty. Então, em outras palavras, você tem que acreditar na Now, soberania de Deus. This big expense we were facing, Então, esse grande gasto que nós estamos it enfrentando took away my peace. tirou a minha paz. And here's what Larry and I did. E aqui está o que o Larry e eu fizemos. We said, God, is there another way
nós dissemos, Deus, for, tem outro caminho for us to make this repair para nós fazermos essa reforma and present our house wonderful for the new buyers. e apresentar a nossa casa muito bonita para os próximos Because compradores, something about this doesn't feel right. porque alguma coisa sobre isso não estava And encaixando. today, God gave us a new answer. E hoje Deus nos deu uma nova resposta. But when we determine to rejoice no matter what, Mas quando nós decidimos nos alegrar, não importando a circunstância, it gives us the wisdom of God nos dá a sabedoria de Deus to be able to make the daily decisions we need. para estar capaz de fazer as decisões diárias que nós precisamos. So I align my will to His will every day. Então eu alinho a minha vontade com a vontade dele todos os dias. And that helps me with self-control. E isso me ajuda com o domínio próprio. Deb, como que foi para você passar pelas mudanças hormonais como mulher? Eu hoje tenho 44 anos e eu pessoalmente sempre tive muita TPM e uma oscilação de humor muito grande. E eu sei que daqui a alguns anos vem a menopausa e eu converso com algumas mulheres mais velhas do que eu, falando sobre reposição hormonal, alguns tratamentos que ajudam a diminuir essas oscilações de humor, tantas coisas que são desafiadoras para a mulher à medida que vai envelhecendo, né? O que você poderia nos falar sobre isso? Como manter esse bom humor mesmo passando por essas mudanças que às vezes vão além do espiritual? I had PMS really bad when I was your age. Eu tinha tensão pré-menstrual muito ruim quando eu estava na sua idade também. I'm not detailed enough to kind of look at the calendar. Eu não sou detalhista para olhar no calendário assim todo mês. I only recognized that I had PMS Eu só sabia que eu tinha tensão pré-menstrual, when I was already aggressive with my mouth. que eu estava assim falando, sabe, soltando as palavras pela Impatient boca, with my impaciente. And at the end of the day, E no final do dia, I realized you were so mean today. eu falava, nossa, como você foi má hoje. I must be in PMS. Eu devo estar na tensão pré-menstrual. Once I realized it, E quando eu entendi isso, then I went back and apologized to Larry, e aí eu voltava para me desculpar com o Larry, not making an excuse, não pedindo desculpa, but understanding that this is making me crazy. mas entendendo que aquilo estava me deixando maluca. Then the next day, E aí no outro dia, I was able to control my emotions e eu estava novamente capaz de controlar minhas emoções. because I was aware what was happening. Porque eu estava ciente do que estava acontecendo. Larry always made a joke to me. Então ele sempre faz uma brincadeira comigo. A woman has 1 week of PMS A mulher tem uma semana de TPM and 1 week of her cycle. e uma semana, né, de That's half of her menstruação. life. Hã? That's 1/2 of her life. Isso é metade da vida da mulher. She is not normal. Então, a mulher não é normal. Pior que é verdade. It's true. Ô, Deb, então você está falando Vai. como foi importante. Eu vou deixar você terminar, mas só abrindo um parênteses. Yes. Você está dizendo como foi importante começar a perceber a sua TPM. E só assim você, com a sua percepção, conseguia ter o domínio próprio, conseguia até cobrar menos de si mesma, né? Sabe que hoje em dia nós temos até aplicativos para o nosso celular e o meu marido, Gustavo, e eu temos o mesmo aplicativo para a gente acompanhar os nossos ciclos. Então, isso tem nos ajudado a percepção. Porque às vezes a gente realmente nem lembra por que a gente está mais ansiosa, por que a gente está mais nervosa, ou por que a gente está mais abatida, tristinha.
E até o marido precisa saber por que a gente está assim. Ajuda muito. Yes. Metade dos nossos problemas são resolvidos quando a menstruação desce, né? Yes, because you found humor in it Então porque você vê a humanidade and you work together. e vocês trabalham juntos. So something I want to say about this. Alguma coisa que eu quero falar sobre isso. Again, De novo, don't compare yourself to other women. não se compare com outra mulher. Our metabolism, our Nosso physical bodies are metabolismo. different. Nossos corpos físicos são diferentes. For me, I went through menopause Para mim, eu entrei pela menopausa fairly natural and normal. muito natural e normal. I didn't use replacements. Eu não usei reposição But hormonal. some of my friends they were crazy Mas algumas das minhas amigas ficaram malucas nessa and they fase. needed help. E elas precisaram de ajuda. So I think it's so important Então, acho que é muito importante to get the help that you need porque pegar a ajuda que você precisa. and be wise. Nem E todas ser as sábia. mulheres podem fazer reposição hormonal. O médico é que vai orientar e ver se cada caso é um caso. Cada mulher é uma mulher, né? Agora, vamos falar aí mais um pouquinho Exactly. de hormônios. À medida que a mulher vai envelhecendo, nós queremos continuar plenas e amadurecendo, né? E, como se diz, com menos autocobranças, com menos, como se diz, conceitos proibitivos. Às vezes, nós, mulheres religiosas, no bom sentido da palavra, né? Nós somos, assim, cheias de tabus, né? E à medida que a gente vai amadurecendo, vai envelhecendo com mais liberdade, a nossa intimidade com o nosso esposo vai melhorando. Como que você pode falar para nós? Que conselho você pode dar para nós, à medida que a gente for envelhecendo, para a gente manter a paixão, a intimidade sexual com o nosso marido? Well, after a while, Depois de um tempo, the age process is normal. o processo de envelhecer é normal, And fica normal. I think we need to E understand eu acho que nós precisamos that entender there will be a time que vai existir um tempo that either you or him do not sexually respond in the same way. que você ou ele não vão responder sexualmente no mesmo But there's nível. so much more to romance than intercourse. Mas tem muito mais romance aí. And that can always remain. E isso pode sempre durar. When you get to the season of your life Quando você chegar na estação da sua vida that he doesn't respond or you can't respond, que ele não vai mais responder sexualmente ou você não consegue, accept that from each other. Aceite isso um do outro And then sing this song. e cante essa canção. Precious memories, Preciosas memórias, how they linger, como elas continuam, how they ever flood my soul. como elas sempre enchem a minha In alma the stillness of the midnight, na calma da noite. precious memories to unfold. Preciosas memórias para lembrar, para serem descobertas. Anna, I sincerely think Eu sinceramente penso that we need to be cautious que a gente tem que cuidar and wise, e ser sábias, cuidadosas e sábias. not to take what God created as natural Não pegar aquilo que Deus criou como natural and try to extend our youth with false things. e tentar estender a mocidade com coisas falsas. So, in menopause, Então, na menopausa, I went through menopause young, eu entrei na menopausa bem jovem. and so I needed some help Então, eu precisei de alguma ajuda, because we naturally get dry. porque a gente naturalmente se torna Seca. desidratado, Yeah, seco. so get help. Então, vá buscar ajuda se você Because precisa. you're too young.
porque você é muito jovem. to not still have pleasure for yourself. Para já não ter prazer It's para not- você mesmo. It's not just about the husband. Não é só sobre o marido, It's for yourself too. é para você também. And there's always help for you. E tem sempre ajuda. But pra when you, você. as you age, Mas quando você it's envelhece, really important to accept your age with grace. é realmente importante aceitar a sua idade com graça. And it's okay to, use creams, have a little help. It's no E problem. tá bem usar uns creminhos, ter alguma ajuda, não tem problema. But the external does not give you fullness. Mas o externo não vai dar a você a plenitude. It's the internal of the heart É o que vai no coração, that gives you fullness. que vai te trazer essa plenitude. And another thing I think that's important as Uma- we age E uma outra coisa que eu acho que é importante enquanto a gente is envelhece to stay current. é continuar atualizada. Understand the culture around you. Entender a cultura à sua volta. Read the newspapers. Ler os jornais. Look at the fashion. Olha a moda. Learn technology. Aprenda tecnologia. And remain current. E se mantenha atualizado. And surround yourself with young people. E se cerque de pessoas mais jovens. And it be amazing how fulfilling it is for you. E isso vai ser assim surpreendente, maravilhoso, o quanto isso vai te trazer contentamento e realização. But as you're older, Mas quando você está mais velho, always be appropriate to your age. sempre seja apropriada para a sua idade. Don't try to dress like a teenager, Não tente se vestir como uma adolescente, but be current with your fashion. mas seja atualizada com a moda. What's appropriate for an 18-year-old O que é apropriado para uma de 18 anos is not appropriate for a 70-year-old. não é apropriado para uma de 70. And this always keeps you gracious. E isso sempre te mantém graciosa. Uau, uau, muito bom! Isso- Deb, eu queria fazer uma pergunta sobre maternidade. essa é boa. Como que você, quando seus filhos se tornaram adultos, se casaram, como que você lidou como uma mãe agora de uma filha casada, de um filho casado? Como que você lidou e lida como sogra? Como que é ser sogra, né? A maioria das mulheres da minha idade ainda tem filhos pequenos que estão crescendo. Como que foi você amadurecer para esse papel de ser mãe de filhos adultos e ser uma sogra? When your children get married, Quando seus filhos se casam, the headship changes. a liderança muda. So you no longer have authority in their life. Então você não tem mais aquela mesma autoridade na And vida you deles. do not give advice E você não dá conselho, unless they ask you for the advice. a menos que eles peçam por conselho. So your position changes from here, training them, coming up, Então a sua posição muda daqui, treinando eles quando eles estão crescendo, to here, supporting them. para aqui, na verdade, dando suporte a eles. So my role is encouragement and support. Então o meu papel é encorajar e Because suportar. they have new authority and new headship in their life. Porque eles têm uma nova autoridade, uma nova liderança na vida deles. And another thing that's really important E uma outra coisa que é realmente importante is when you enter their home, é quando você entra na casa deles, you are their guest. você é um convidado And deles. all of the proper manners E todas as maneiras of apropriadas being a guest em ser um convidado should be respected. devem ser respeitadas ali. So I don't go in your house and open your refrigerator. Então, eu não vou na sua casa e abro sua geladeira. So unless you're invited, especially if you have a son, Especialmente se você tem um filho. because dois. two. She Yes. has two. So your daughter-in-laws, Então, as suas noras, remember, they're the guardians of that home. então, entenda, elas são as guardiãs, vão ser as guardiãs da And your casa son delas. is their head. E os seus filhos vão ser o cabeça And delas. you have no authority in that E home. você não tem autoridade naquela casa. And you cannot help yourself.
E você não pode ajudar você mesmo. to a glass Se servir, to a glass of water você não vai se servir com um copo de água, unless she offers it. a menos que ela te If ofereça. you do this Se você fizer isso, and respect her, em you will respeitá-la, have an amazing relationship. você vai ter um ótimo relacionamento com as suas But if you noras. don't, there will always be tension. Mas se não, vai sempre ter tensão. Olha, eu me lembro de uma história que eu ouvi uma vez, né? De uma mãe que quando o filho casou, o primeiro filho casou, ela ficou tão empolgada e ela queria demonstrar amor para a nora, para ele, demonstrar o apoio. Então, eles tinham a chave do apartamento deles, dos filhos, e em caso de uma emergência, eles tinham a chave. Yes. Então, ela entrava quando os dois estavam trabalhando e deixava a geladeira cheia de compras de comida. E comprava frutas e verduras e tudo, às vezes, de mais caro, porque sabia que o salário dos recém-casados não era muito grande. E ela achava que ela estava fazendo um papel de super sogra. E aí, essa nora fez algo. Marcou um chá, um café com a sogra, só as duas. E ela falou para ela assim: olha, minha sogra, eu marquei esse nosso encontro para dizer para a senhora o seguinte, que a partir de agora, eu é que quero escolher as comidas que vai ter aqui na minha casa. Eu é que quero agradar o meu marido, descobrindo o que ele mais gosta. Eu não quero que a senhora entre aqui sem que eu saiba, porque toda vez que eu entro e a senhora fez uma surpresa, eu me sinto invadida. E essa mãezinha, essa sogrinha, ela levou um choque, porque ela achava que estava fazendo tudo certo. Yes. E eu fiquei admirada dessa nora ter coragem, né, de fazer isso. Mas foi um ponto final e mudou. A relação é ótima. Já ouvi muitas histórias, né, de amigas, de pessoas perto de mim contando das tensões entre nora e sogra. E geralmente é até assim, uma boa intenção da sogra, mas que não é bem recebida pela nora, né? Você tem histórias também, Debbie? Anna, I have a story about this. Ana, eu tenho uma história sobre isso. I did it so wrong. Eu fiz muito errado uma vez. I have one son, Eu tenho um filho and he married. They're both scientists. e ele se casou e eles são os dois cientistas. His wife is a PhD physicist. E ela é pós-graduada em física. They're university professors. Eles são professores de And when they universidade. first married, E quando eles se casaram, they lived in another state and we went to visit. e eles estavam vivendo em outro estado e nós fomos visitá-los. It was at the beginning of December before Christmas. Era o começo de dezembro, antes do Natal. So while she was at work, Então, enquanto ela estava trabalhando, I thought, I am going to really bless her. eu pensei, eu vou abençoar ela I'm hoje. very creative E eu sou muito criativa. and she's not creative. E ela não é criativa. So I thought I will make her a big Christmas wreath for her door. Então eu pensei, eu vou fazer uma guirlanda de Natal para a porta It's dela. their first Christmas. Era o primeiro Natal deles And como they didn't have casados. things like Então eles this. não tinham coisas So especiais I went to the pro Natal. shop and I bought all the supplies. Então eu fui para a loja e comprei tudo assim de And I made bonito. this fabulous wreath. E eu fiz essa guirlanda The linda. most gorgeous ribbons. As mais lindas fitas. If you bought it, it would be hundreds of dollars. Se você comprasse, ia ser assim, centenas de And I dólares. hung it on the E door eu pendurei na porta to surprise them. para surpreendê-la. She graciously said thank you. Então ela graciosamente falou obrigada. But the next time they visited our home, Mas a próxima vez que eles visitaram a nossa my casa, son had a talk with me. meu filho teve uma conversa comigo. And he said, Mother, E ele falou, mãe, you have the best intentions, você teve a melhor das intenções, but that was the worst thing you could do mas foi a pior coisa que você podia ter feito. because it makes her feel like you think she's not good enough. Porque isso fez ela pensar que ela não é boa o suficiente. So he really helped me Então, ele realmente me ajudou. because the truth is, Porque a verdade é, um,
it doesn't really matter to them if they ever have a wreath on the door. Realmente não importava para eles se eles nunca tivessem uma guirlanda na porta. And he said, we may never put up Christmas lights, we may never have a wreath, but we don't care. Ele falou, talvez a gente nunca tivesse luzes de Natal ou decoração de Natal, mas a gente And that não has se to be importa com okay. isso. That has to be okay with you. Então tem que estar ok para você. So I said, I'm sorry. E eu falei, me perdoa. And now I just go like this. E agora eu fico ó, And quietinha. we have a wonderful relationship. I respect her so much. E a gente tem um ótimo relacionamento, eu a respeito muito. And she keeps a lovely home. E ela tem uma casa adorável. And she puts a wreath on the door. E ela colocou na porta. This was so depois. many years ago. Foi muitos anos atrás. But I did it wrong in the beginning. Mas eu errei no começo. E So você acha que pode existir casos diferentes em que a nora e a sogra se tornem quase como que mãe e filha mesmo, e que uma liberdade para dizer: ei, sogrinha, é porque eu li aqui um dos comentários falando, eu queria que a minha sogra enchesse a minha geladeira. I don't think it's a goal, Anna. I don't think it should be a goal. Eu não acho que isso deve ser um alvo. I think it should be an adult relationship Eu acho que tem que ser uma relação adulta, that is courteous and fun. com diversão. But she has replaced you in your son's life. Mas ela substituiu você So na vida do seu the filho. relationship that a mother wants to develop Então, o relacionamento que a mãe quer is desenvolver with her adult son. é com o seu filho adulto. Yeah. And you want the relationship with his wife, but it's very different. Então, você vai querer ter um relacionamento com a esposa dele, mas pode ser que But seja diferente. when our children marry, we have to take our hands off. Mas quando a gente tem os filhos casados, Yes. a gente tem que tirar Yep. as mãos, deixar nossas mãos That's de it. fora. É isso. E isso deve incluir também a educação dos netinhos, né? Oh, well, just remember, you don't have authority. Bem, lembre-se de novo, você não tem autoridade. So they're Sobre going eles. they're going to discipline differently than you. Então, seus filhos vão disciplinar os filhos deles diferente do que você They will fazia. feed them differently than you would. Eles vão alimentá-los diferente do que você faria. And it has to be okay with E tem que estar bem para você. you. Your assignment is not to train the children. A sua tarefa não é treinar, educar as Your assignment crianças. is to be an example Agora, a sua função é ser um exemplo and to love the children. e amar essas crianças. So you fit in with their plans. Então, você se encaixa no plano deles. They don't fit in with yours. Eles não se encaixam muito nos seus. Uau, Deb, nossa live está quase acabando. E eu preciso salvar essa live, porque tantas mulheres que não puderam estar aqui ao vivo vão agora assistir a live salva. E eu tenho certeza que muitas vão procurar o seu Instagram, suas redes sociais, para continuar aprendendo, porque tem muita sabedoria em você para todas nós. E eu quero te agradecer mais uma vez por fazer parte do nosso time incrível de preletoras do nosso Congresso Mulheres Diante do Trono. O tema esse ano é Plenitude e nós estamos comemorando 10 anos desse evento que transformou as mulheres da Igreja Brasileira, eu posso dizer, de língua portuguesa ao redor do mundo. E os seus livros, as suas palestras, no nosso YouTube as pessoas podem voltar e assistir aos congressos. Nós somos todas muito gratas a Deus pela sua vida. Eu posso dizer, como falei no início da live, a minha vida é um antes e um depois da Deb. Eu posso dizer que o Brasil é antes e depois da Deb. Nós, Muito mulheres, obrigada. muito gratas a você, Oh. viu? That's the most fulfilling thing I could ever hear. Essa é a coisa mais preciosa que me traz plenitude, que eu poderia ouvir. Yes. E se você puder deixar, então, suas últimas palavras na nossa live, ainda que a gente tem santa expectativa para ouvir a sua pregação inteira na nossa programação do Congresso. O que você diria para encerrar sobre envelhecer
em plenitude. Yes, ladies, I want to tell you that Jesus has given you the most wonderful gift. Mulheres, eu quero falar a vocês que Jesus tem te dado o presente mais maravilhoso. And it's the gift of the Holy Spirit. E é o presente do Espírito So Santo. unwrap the Holy Spirit in your life. Então, abra, desembrulhe o Espírito Because Santo the na sua Holy vida. Spirit brings many gifts. Porque o Espírito Santo traz muitos And presentes. they're gifts for you to use every single E day. são presentes para você usar cada dia da When sua you need vida. wisdom. Quando você precisa de When you need sabedoria. discernment. Quando você precisa de When you discernimento. When you need insight Quando você precisa de revelação and e understanding. entendimento. You know, what are my teenagers doing? Então, tipo, o que os meus adolescentes estão How do I fazendo? understand my husband? Como eu posso entender meu marido? The Holy Spirit will fill you O with Espírito Himself. Santo vai te encher dele. And the fullness of God E a plenitude de by the Deus, Holy pelo Spirit, Espírito Santo, is God's gift to you. é o presente de Deus para você. So receive the Holy Spirit Então, today receba o Espírito Santo hoje and be filled e seja cheia. so you can live in God's fullness. Então, você pode viver na plenitude de In the Deus. name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amém, amém. Um beijo, Késia. Um beijo, Beijo. Debbie. She's Awesome. great, isn't she awesome? Yes, Késia. Holy Spirit. Espírito Espírito Santo. Santo. Mulheres, how do you like my bangs? Ah, mulheres, como vocês gostaram aqui da minha franja? I cut them amei. during Corona Eu cortei aqui durante o corona. Eu because I mesma, got bored. porque eu fiquei enjoada no meu cabelo. Muitos talentos, Debbie. So many gifts on you. Eu também cortei o cabelo dos meninos aqui durante a quarentena, mas não ficou bom, não. I did a tutorial. Aí eu peguei um tutorial How na to cut a internet bang. como cortar uma franja. Linda, sempre linda. Um beijo, Thank you, Debbie. Anna, so much. E até o nosso congresso. De 13 a 15 de agosto vai ser online. E vocês, mulheres, já podem fazer suas inscrições. Moças Diante do Trono também, com uma programação especial para as mulheres que ainda não se casaram, com temas específicos para solteiras. Deus abençoe, pessoal. Até breve.